Olá, meu nome é Matheus Batista, sou um engenheiro mecânico, trabalho aqui na Secamac como coordenador de projetos. E hoje nós vamos falar sobre o nosso principal equipamento aqui, que são as caldeiras, os tipos dela, o funcionamento básico dela, que tipo de combustível que pode ser queimado e como poder tirar a melhor eficiência desses equipamentos. Conforme a definição apresentada pela NR13, as caldeiras são equipamentos destinados à produção de vapor a uma pressão acima da atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, sendo projetadas dentro de normas e NRs predeterminadas. A formação de vapor se dá pelo fornecimento de energia para a água, utilizando diversas fontes de energia. E quando as moléculas da água acumulam energia suficiente para romper a ligação química entre elas, a gente tem a formação do vapor. E a velocidade desse aquecimento depende da quantidade de calor que está sendo fornecido para ela. Dentro dos tipos de caldeira, a gente pode dividir basicamente ela em 3 tipos: flama tubular, água tubular e mistas. As mistas, que são o principal tipo que a gente utiliza aqui, elas são mistas porque a fornalha dela é tipo água tubular e o tambor dela é tipo flama tubular. Dentro desses tipos de caldeira, para a gente poder definir o que melhor vai atender o cliente, a gente precisa fazer uma análise bem criteriosa de onde ela vai ser instalada, qual a faixa de pressão que ela vai trabalhar, a temperatura de vapor, e tudo isso é feito com cuidado pela equipe de engenharia para que a gente possa dar a melhor eficiência possível para o nosso cliente. Dentro dos tipos de combustível que o equipamento pode queimar, os principais são gás natural, GLP, biomassas como casca de arroz, madeiras como eucalipto, pinos, serragem de madeira, carvão e muitos outros. Hoje em dia está cada vez crescendo mais a necessidade de queima de combustíveis renováveis. Por isso está em bastante crescimento a utilização dessas biomassas, que são combustíveis renováveis, mas que precisam ter um equipamento projetado e preparado para estar recebendo esse tipo de combustível. Porém, para a queima dessas biomassas existem diversas dificuldades técnicas, porque existe a parte que não queima dela, só a parte inorgânica. Se não for feito um projeto bem adequado, não for feita uma limpeza correta, uma manutenção preventiva bem criteriosa, pode ter acúmulo de incrustações, pode formar incrustações dentro do equipamento, nos tubos, e acelerando bastante o processo de corrosão deles. Então, para a gente poder utilizar esses combustíveis aí, realmente precisa ser feito um acompanhamento, bastante cuidado na hora de estar fazendo o processo de queima. Os principais elementos causadores dessas incrustações que liberam nessa queima dessa biomassa é o sódio, o potássio, o enxofre. Então, esses elementos aí que são prejudiciais à integridade da caldeira. Visando isso, a equipe da Secamac faz um estudo bem apurado, continua desenvolvendo o equipamento para que esses danos sejam amenizados o máximo possível. Porque dentro da fornalha existe um ambiente muito agressivo, com temperatura e alta velocidade de gases. Então, se dentro da fornalha não estiver acontecendo uma queima correta, uma queima com uma regulagem certa, com a porcentagem de oxigênio correta, a velocidade de avanço da grelha correta, ou até a inclinação dela, pode acontecer essa proliferação de incrustação por mais partes da caldeira, não só dentro da fornalha, mas dentro de dutos, pois ali depois o fluxo de gases, né, que são os gases que libera desses combustíveis, eles estão passando por praticamente toda a caldeira. Então daí a importância de ter esse cuidado na hora de regular o equipamento e de projetar ele também visando todo esse processo de queima. Para calcular a eficiência do equipamento, existem 2 maneiras, o método direto e indireto. O método direto, a gente leva em conta a energia disponível na fornalha pela energia útil. A energia disponível é calculada pela multiplicação da quantidade de combustível pelo poder calorífico, que é o PCI. Que esse é calculado levando-se em conta a umidade da biomassa, né, o combustível que está sendo queimado. Quanto maior o teor de umidade, menor será o valor de PCI. Já que a parte de energia gerada na combustão será utilizada para evaporar a água do combustível. Em outras palavras, quanto mais úmido for o combustível que está sendo queimado, maior vai ser a necessidade de calor que você vai precisar para gerar o vapor, porque parte desse calor vai ser utilizado para secar esse combustível primeiro.
que basicamente são 3 etapas se você quer mais combustível, né? Primeiro você tira a umidade dele, depois daí acontece a queima, onde realmente acontece a liberação da energia que você vai utilizar na água, e por fim a formação de cinzas. A energia útil é calculada pela vazão de vapor multiplicada pelo acréscimo de energia cedida à água. Em outras palavras, a entalpia do vapor na pressão de operação e a entalpia da água de alimentação. A utilização desse método permite a gente calcular também o aumento de eficiência quando da utilização de um pré-aquecedor de ar para aquecer o ar primário que será utilizado na combustão e de um economizador, que aumenta a temperatura de entrada da água da alimentação da caldeira. Basicamente, depois que a gente utiliza esse calor da queima para aquecer a água, transformá-la em vapor, a gente pode aproveitar ele para também estar aquecendo o ar que vai entrar dentro da fornalha. Então, assim, o método direto, você basicamente faz a divisão da potência utilizada pela potência útil, né? Para isso você precisa saber com precisão a quantidade de combustível que você está utilizando na queima. Logo, muitas vezes, em muitos lugares, não é possível determinar com exatidão essa quantidade de combustível. Então, o método mais preciso no cálculo da eficiência do equipamento é o método indireto, onde você utiliza as perdas. Você leva em consideração no cálculo as perdas que tem no processo de geração de vapor. Os tipos de perda que você pode levar em consideração para fazer esse cálculo são basicamente a perda nos gases de combustão, porque você não utiliza todo o calor que você gerou. Os gases, quando eles saem para a chaminé, eles saem numa temperatura de 130 graus, não poderiam sair abaixo disso, porque senão você vai ter a condensação deles e causando vários danos ali na parte da chaminé e exaustor, que é no final da linha do processo completo da caldeira. Outra perda é a formação de CO, que é quando acontece uma combustão incompleta. Para você ter uma combustão completa, você precisa ter uma regulagem bem correta na questão de fornecimento de oxigênio e quantidade de combustível que você tá queimando. Se tiver um desbalanceamento nisso, você vai começar a gerar CO, que por sua vez esse CO ele rouba calor do equipamento. Então você perde eficiência aí já na própria queima do combustível. E também você perde energia com as cinzas, porque elas retêm carbono, que é um elemento que quando ele é queimado, ele libera energia. Então você pode estar perdendo ali também nas cinzas. O calor sensível das cinzas, porque você vai estar esquentando as cinzas e não a água. E por fim, a radiação, convecção e as purgas, né? Que você perde em torno de 2% de eficiência, que isso aí é inevitável. Então, utilizando esses 5 fatores, você pode estar estimando com uma boa precisão as perdas que você tem no seu equipamento. Então, você diminui elas da eficiência e você vai conseguir um valor de eficiência, o quanto de energia que você está aproveitando para estar gerando vapor. Se você quiser saber um pouco mais sobre caldeiras e os equipamentos que a gente trabalha, você pode estar se inscrevendo aqui no nosso canal ou buscando mais informações no nosso site www.secamac.com.br.